Muito boa noite a todos e todas. Hoje nós estamos começando mais um Fala Borges, né? Olha, semana passa rápido, hoje é dia 13, né? Então, eu gostaria de dar boa noite a todos, mais uma vez e todas. E hoje o tema fantástico, mais um tema, hoje mais uma companheira, hoje teremos mais uma aula magna, né? E hoje o tema hoje é psicologia, né? Psicologia, um tema que tem tudo a ver eu estava falando para ela nos bastidores, que tem tudo a ver com as discussões que a gente fez até agora e que vamos fazer hoje, né? Assim, na realidade, é uma verdadeira coxa de retalhos. E eu vou chamá-la com muito carinho, amiga minha de longa data, né? Longa data. Para vocês verem, todo mundo eu falo aqui que é amigo meu de longa data. Para você ver como eu tenho amigos bons e amigas boas, né? Muita gente fina, muita gente boa, né? E a Clarice, psicóloga, né? Trabalha há 13 anos na área da psicologia, né? Formada em psicologia hospitalar. Se eu ficar falando aqui o currículo dela, vai dar só uma live para isso, né? Então, vamos aqui chamar a nossa companheira psicóloga Clarice. Boa noite, Clarice. Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo? Sem Agora sim, sombra. né? Já. Bom, eu sou Clarice Gentili. Você falou que o currículo é grande. Não é tão grande, não. Tenho duas especializações e uma formação. Especialização em psicologia hospitalar, psico-oncologia e uma formação em psicanálise winnicottiana. E é por isso que eu gosto muito do assunto de depressão e ansiedade. Chega a ser irônico. Como é que alguém pode gostar desse assunto? Mas porque na verdade todo mundo tem sentimento, né? E a gente oscila nos nossos sentimentos. E aí eu acho legal falar porque faz parte da vida, ter perdas e ficar feliz, ficar triste, esse assunto que eu gosto bastante. Oi, Maravilha, né? maravilha. Então, a gente traz aqui, o tema proposto por você é a questão das perdas, né? Da tristeza à depressão. E aí, Clarice? Como é essa linha cronológica? É, primeiro, que a gente gostaria de falar, na verdade, de perdas. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil, que é a pandemia, e no momento todos nós estamos vivenciando algum tipo de perda, todos nós. E com essas perdas que a gente está vivenciando, a gente começa a perceber assim queixas, né, de insônia, de irritabilidade, de dificuldade de se concentrar. E aí as pessoas elas estão se dando conta do efeito que elas têm quando elas passam por alguma perda, seja ela uma perda pequena, grande, aguda ou crônica, mas as pessoas elas estão se dando conta do efeito que tem nas emoções a perda. E a nossa sociedade ela tem muito medo de doenças mentais, né? Ninguém pode falar que tem alguma doença mental. E até esse termo é um termo que assusta. Eu lembro que quando eu trabalhava no SUS, na UBS, né? Aí tinha a plaquinha saúde mental. O pessoal falava assim: não, pelo amor de Deus, tira essa plaquinha daqui. Não quero que veja que eu entrei na sala da saúde mental. Vão achar que eu sou doida. A gente vive uma sociedade que tem muito preconceito com tudo que diz respeito à nossa saúde emocional. E como todos nós temos emoção, quando a gente está diante de alguém que tem algum tipo de transtorno afetivo, né? Como ansiedade, depressão, a gente confunde com os nossos sentimentos. Então, se mistura muito. Então, se eu já fiquei triste, eu vejo uma pessoa deprimida que predominantemente o humor está triste a maior parte do tempo. Aí a gente acha que a nossa tristeza é igual à depressão. E aí isso é a fonte de muitos mal entendidos na nossa sociedade. E desses muitos mal entendidos vem também o preconceito da pressão pela produtividade, porque qual é o problema do transtorno mental ou das doenças mentais?
Porque a gente vive numa sociedade que ninguém pode se mostrar frágil. E tudo que diz respeito às nossas emoções, que demonstram a nossa fragilidade, ninguém quer admitir. Já, sei lá, pegar uma gripe não diz que você é frágil. Você pegou uma gripe, depois passou. Ninguém vai achar que você ficou frágil porque você pegou uma infecção, porque você quebrou o pé. E a gente acha normal. Mas um transtorno mental, ele se parece muito com uma emoção normal, que todo mundo tem, e ele também e ele não tem esse aspecto óbvio, né, de como quebrar o pé, apesar de ser tão incapacitante quanto, por exemplo, quebrar um pé pode até ser mais. E aí todas essas coisas elas vão criando um contexto propício tanto para a negligência dos cuidados das nossas emoções, quanto para o preconceito, porque as coisas ficam lá todas nebulosas, né? Assim, o que que é perda, o que que é eu me ajustar a uma perda, quando é que eu fiquei doente, e aí precisa tomar remédio, não precisa? Essas coisas causam muito desconforto quando a gente fala de saúde mental. Você falou no começo da sua fala, você disse que trabalhou na UBS, né? Trabalhou no SUS. Como é que você vê essa questão da experiência do SUS? Muitas pessoas procuram, buscou tratamento, procurou buscar tratamento. Como é que você vê essa questão? Homens, mulheres, como é que é isso? Sim, sim, tem uma demanda muito grande, não só no SUS, como fora do SUS. O único problema, de fato, era o preconceito. E no caso do SUS, que isso é uma coisa que não é só da psicologia, que é a grande demanda, e aí como é que você divide isso entre os profissionais? Às vezes falta profissional, e aí isso traz uma certa dificuldade. No SUS tem um certo modo de funcionamento que ele visa a coletividade, então tem muito estímulo a práticas coletivas. Aí falou de saúde mental, falou que é coletivo, palestra, ok. Agora participar de um grupo, as pessoas até participavam, mas ninguém queria participar de um grupo de saúde mental, porque fala assim, como é que eu vou falar para os meus vizinhos que eu vou na psicóloga e eles vão ficar sabendo dos meus problemas? Era uma dificuldade que tinha com relação aos grupos. E por outro lado tem a potência, né? Porque qual é o maior problema do sofrimento emocional? Que ele pode ser um luto, algo normal, e pode ser uma doença. É justamente a falta de solidariedade, a falta de apoio mútuo, as redes de suporte social, porque isso é protetivo para a nossa saúde mental. Quando a gente começa a superar a vergonha, começa a superar os medos, né? E vai para as atividades em grupo, começa a falar sobre esse assunto, a gente fortalece não só quem está doente, a gente fortalece a nossa sociedade para prevenir os sofrimentos emocionais que a gente tem, né? Hoje a gente vive a pandemia, mas todos nós passamos por alguma experiência de perda, né? É um bichinho de estimação que faleceu, o vovô e a vovó lá na infância, né? Faleceu o vovô, perdeu algum tio, né? Alguém próximo faleceu, ficou doente e que também é uma perda. Vamos lá, quebrar a perna e não poder circular do mesmo jeito, ter que andar de muleta, é uma perda da liberdade de ir e vir, né? São perdas que todos nós passamos por perda. Foi na escola, foi fazer uma prova, esperava que fosse estar tudo bem, tirou uma nota baixa. É uma perda. Tinha uma expectativa de que as coisas estavam bem e de repente não estavam. Então, todos nós passamos por isso. Todos nós vamos sentir emoções em decorrência das perdas e essas emoções elas são negadas na nossa sociedade. Principalmente tristeza e raiva, né? Então, se você ficou raivosa, perdeu o controle,
vai ter cobrança em cima de falta de autocontrole com relação à raiva. Ficou triste, engole o choro, não pode chorar, porque se chorou em público, tem toda uma pressão social em cima do não pode chorar, não pode demonstrar fragilidade. E aí tem toda uma cobrança, né? De estar feliz. Deixa eu desligar aqui. Veio desculpem, viu? Essa cobrança dessa felicidade o tempo todo, muitas vezes é a negação da infelicidade. E é quando a gente... Isso é uma das causas da depressão. Porque isso aliás, foi o ponto central do tema, né, que eu escolhi. Quando a gente chama de... tem um esqueminha de uma médica, se eu não me engano, inglesa, Elizabeth Kübler-Ross, ela já é falecida, e ela criou os famosos 5 fases do luto, né? Que é a negação, a raiva, depressão, barganha e aceitação. Eu não gosto do termo aceitação, porque parece que quando você está enlutado, você tem que aceitar as coisas. Na verdade, a gente tem uma resolução dos nossos lutos. Mas quando ela descreveu isso, foi um choque, porque a gente não tinha muita descrição do que seria de uma perda ou de uma previsão de perda. Porque, na verdade, o livro que ela falou dos 5 estágios é um livro que ela falava de pessoas moribundas, né? Pessoas que já estavam com alguma doença crônica, incapacitante, que ia levar à morte. E aí, como é que é para essas pessoas e para os seus familiares lidarem com a notícia da morte? E aí isso se tornou os 5 estágios do luto, mas a descrição era de um luto antecipado, na verdade, né? Mas ele é muito bom para falar de quando a gente perde, tem as 2 principais emoções que a gente nega, tá ali. A depressão, como uma forma de tristeza, um abatimento do nosso estado emocional, e também a raiva. Mas o primeiro que aparece é a negação. Toda vez que a gente perde alguma coisa, às vezes é difícil para a nossa psique elaborar aquilo que a gente perdeu. Então leva um tempo. E nesse tempo, às vezes a gente, não é possível, não aceito, não quero, não vou usar máscara porque não é nada, é bobagem, é gripezinha, isso tudo é negação, sabe? Quem fez isso nos primeiros dias estava lá dentro da normalidade. Quem faz isso até hoje provavelmente tem algum problema sério, ou de caráter, ou de questão emocional, porque não é só uma gripezinha, mas é muito difícil. E ninguém aguenta, né, o tempo todo ficar falando de doença, de morte, de perdas. E a negação, ela tem essa função de proteger a gente. Só que quando a gente vive nessa negação, aí vem a tristeza. A gente também pode viver ao mesmo tempo a tristeza e nega. Só que isso vai aparecer na forma de sintoma. Vem a raiva, a gente nega, vai aparecer na forma do sintoma. Muitas vezes a origem da doença vem justamente daquilo que a gente mais foge. Quanto mais a gente foge de reconhecer o sofrimento e lidar com ele, mais isso se intensifica. E aí na nossa sociedade a gente não é a sociedade capitalista, metas, produtividade, dinheiro, né? Não tem muito espaço para a gente poder dizer, olha, hoje eu não estou muito bem, não vou conseguir produzir tanto quanto eu estava produzindo antes. E isso tem efeitos duradouros na nossa psique. E aí, quando alguém de fato fica doente, isso é um motivo de um retardamento do tratamento, né? Vão no psicólogo? Não, vê se eu vou admitir que eu preciso de psicólogo. Vou no psiquiatra? Eu não sou doida, imagina.
E os transtornos de humor têm nada a ver com loucura. Loucura é outro tipo de doença mental, tem nada a ver com depressão e ansiedade. E ainda assim a gente tem muito medo, né? Vai que vão achar que eu sou louca. Não posso falar isso. O nosso companheiro Sérgio Galvão Oi, está Sérgio. perguntando para nós aqui, ó, o que é apatia e se ela gera depressão? Apatia é uma pessoa que ela sente o impacto das coisas, mas é como se tivesse um peso tão grande que ela não consegue nem demonstrar nenhum tipo de colorido emocional. Então, se eu estou apática, aí vem uma notícia boa, eu não consigo ficar feliz. Mas vem uma notícia muito ruim, eu também não consigo nem chorar. É um estado de que a gente fica meio congelado nas emoções. A apatia, ela não causa depressão, ela é um sintoma da depressão. A gente pode ter um estado de apatia quando a gente está em choque, recebeu uma notícia muito traumática, leva um tempo para a gente reagir emocionalmente. Mas se isso se perdura por muito tempo, ela é um sintoma da depressão. Então a pessoa ela não tem a reação emocional que a gente espera. E aí a gente pode ver isso tanto individualmente, coletivamente também, né? Se a gente tem um país muito apático, a gente recebe vários problemas e aí tem uma sociedade que não consegue se indignar, não consegue ficar triste, também não consegue ficar feliz. Fica naquele estado meio de anestesia. Eu não sei se eu... Clarice, um dia desses eu estava assistindo uma palestra com Karnal, filósofo, professor Karnal, e ele vai ao encontro um pouco disso que você está dizendo. Por exemplo, assim, a gente hoje tem uma sociedade de super-heróis, né? Então é assim, a sociedade de super-heróis que não podem ter sentimentos, não podem sentir nada e tem que estar pronto e disposto para a competitividade. Você nos traz isso, né? E é uma excelente reflexão. Aí, por outro lado, ele estava dizendo que um dia foi fazer uma bateria de seleção, selecionar profissionais tal, para a empresa X. E aí ele perguntou qual era o seu defeito. A pergunta geradora era essa, a questão geradora era essa. Qual era o defeito das pessoas? Qual é o seu defeito? E todos responderam que o defeito era trabalhar demais. Era trabalhar demais, era se dedicar demais. Ninguém falou que era beberrão, né, que gostava da noitada, né, que era ciumento, né, que tinha dor de cotovelo. Quer dizer, todo mundo o defeito era, eu sou o fera, né, eu continuo sendo fera. Clarice, até que ponto isso que ele disse, e você nos traz agora essa reflexão, até que ponto isso, aonde vai dar tudo isso, né? É isso, porque você é da perda à depressão. Numa sociedade onde as pessoas não aceitam as perdas, né? É exatamente isso, né? É uma crítica, mas que é um autoelogio, né? O meu defeito é que eu sou workaholic. A pessoa até consegue reconhecer verbalmente que é um defeito, porque isso tem um efeito terrível para a vida familiar, para a proximidade com os amigos. A pessoa, de fato, acaba se afastando da vida social que tem a ver com isso, com prazer, com lazer, com descanso, que também é parte essencial da nossa saúde. A pessoa até consegue reconhecer o lado defeituoso disso, né? Mas é um defeito meio elogioso, né? Ele serve muito bem para o capitalismo, para uma sociedade hipercompetitiva. Só que tem um porém aí, que quem trabalha com transtornos mentais relacionados ao trabalho, esse tipo de prática, né, de ser super disponível para o trabalho, mega atrapalhador, não significa que é uma pessoa
necessariamente produtiva, ela pode se colocar para um risco de um burnout, que vai se manifestar com ansiedade e com depressão, né? Aquilo que é um nome chique que veio de fora, o burnout, nada mais é do que a manifestação de uma ansiedade ou de uma depressão, que a causa é externa, é um ambiente de trabalho. E que aí é uma pessoa que está ali, ó, reconhece o defeito, mas ela não consegue se apropriar disso como algo problemático, né, para a própria saúde mental. E tem uma coisa muito interessante, né, porque às vezes eu falo dos riscos que a gente se coloca para a saúde mental, porque parece que eu sou a única que fala assim, gente, isso é perigoso para a sua saúde mental, você precisa se cuidar. E tem muita gente que dá aquele kit saúde, né? Que são aqueles conjuntos de recomendações para a gente cuidar da nossa saúde física e emocional. E aí eu concordo com o kit saúde, eu vou falar o kit saúde agora. Dormir bem, dormir cedo e dormir bem. Fazer exercícios físicos. Preservar momentos de lazer. Ter um trabalho e ter uma vida significativa. Então, você sentir que o que você faz é mais do que fazer por fazer. Ela tem um sentido, tem um propósito. Sentir que aquilo que você faz, que você se move para fazer é significativo, né? E tem um propósito de vida. Então, se você tem propósitos de vida, isso é uma forma de você se proteger dos problemas de saúde mental. Tem um senão aí, um grande senão, que quando a gente fala do kit saúde, se exercite, tome sol, né? Vai interagir socialmente e durma bem. Quando a gente pega uma pessoa adoecida e fala para ela fazer isso, que isso faz bem para a saúde mental dela, a gente está fazendo uma sacanagem. Porque um dos maiores sinais de adoecimento é justamente quando a pessoa perde a capacidade de sentir prazer, não consegue dormir bem ou dorme demais e nunca descansa, quer dizer, não está dormindo bem, dorme demais e não descansa, não consegue se alimentar bem. Tem gente que tem na depressão alterações de apetite significativas, ou para muito mais, ou para menos. E aí você vê que aquela pessoa emagreceu muito, ou engordou bastante. E aí você fala, mas é só dormir bem, é só se exercitar. E isso é bom para a saúde física e emocional. Mas para quem está doente, não é. Você não manda uma pessoa que está com pneumonia ir se exercitar, porque isso é bom para você melhorar a imunidade. Se a pessoa está com pneumonia, ela precisa de cama, ela precisa tratar a pneumonia. E depois ela vai se exercitar. Depois ela vai fazer aquilo que previne, fortalece a sua saúde como um todo. Também fortalece a nossa saúde emocional. Mas quando a gente vai falar de saúde emocional no sentido de, ok, não está mais na hora disso, está na hora de você tratar. Aí a gente fala que é frescura. E aí é justamente quando a pessoa não consegue, né, fazer tudo aquilo que faz bem e protege, é quando você fala assim, talvez você poderia procurar um profissional de saúde mental. Vai conversar com o médico, né? Se você tem acesso ao SUS, vai no médico da família, né? Talvez ele te encaminhe para a psicóloga, para o psicólogo. Se você já tem mais condições, vai direto na psicóloga, vai conversar sobre isso. Não precisa necessariamente ter um diagnóstico, ou ir num psiquiatra e necessariamente tomar remédio. Mas se a pessoa já não está mais conseguindo, aí a gente pode dizer que está na hora de procurar ajuda profissional. Eu acho que essa é a grande sacada para quem não é profissional de saúde mental, quer saber, mas e aí? É normal, não é? Procura ajuda. Se você consegue fazer as coisas que você sempre fez, né? Se de repente não consegue mais, esse não consegue é sinal de que precisa de ajuda profissional.
Clarice, historicamente, o Brasil ele tem esse não levar a sério ao que se refere à psicologia, né? Historicamente, você acabou de dizer, inclusive, que a psicologia quando vamos ao tratamento, entra, mas isso é frescura, ou isso é coisa de louco, não, isso não tem nada a ver comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, um tempo atrás, que o Brasil bateu recorde de consumo de antidepressivos, inclusive o Prozac, né? Bateu recorde. Quer dizer, ao mesmo tempo que não leva a sério, ao mesmo tempo que não faz as 5 regras que você nos traz, mas ao mesmo tempo procura algo para saciar isso que ele nega. Como é que você vê isso? Tem 2 pontos. O primeiro é o retardo do cuidado. É muito mais fácil tratar uma ansiedade que está no começo, é muito mais fácil tratar uma depressão que ela é leve, que ela é moderada e que existem mais opções de tratamento, né, além do medicamentoso, e que são tão eficazes quanto. E aí se chega a um ponto de que não houve tratamento, vai ficando grave, e não tem como fugir da medicação. Esse é um ponto. Se tornou grave, não tem como fugir da medicação. Eu sou o tipo de psicóloga que falo que a gente tem que trabalhar sim junto com o psiquiatra, e eu encaminho quando eu acho que, assim, bom, vamos lá ver a avaliação de um médico, talvez a medicação pode ser útil para você, e pode ser que você vá para o médico e ele não te dê remédio nenhum. A gente vai para o médico achando que ele vai dar remédio. A gente até fica bravo quando ele não dá remédio nenhum. Mas bons médicos às vezes até falam, você não precisa de tudo isso de remédio, a gente vai ficar só com os que você precisa. E aí a gente entrou no segundo ponto. O segundo ponto é a medicalização da vida. Então, como a gente não consegue, né, culturalmente, não pode mostrar fragilidade, não pode lidar com a fragilidade, certo? E muitas vezes na fragilidade você não vai estar tão produtivo, né? E você vai precisar de tomar alguns cuidados e que isso... porque a fragilidade, ela tem um ponto de vista muito do capital. Se você trazer um olhar mais social, você vai ver que o grande problema é esse olhar do capital. E de que, assim, tem que produzir dinheiro, tem que ser um bom funcionário, firme e forte. Não questiona muito. E aí, medicalizar a vida é muito bom para o capitalismo. Primeiro que a indústria farmacêutica agradece, né? E segundo que você consegue esconder, porque você está medicalizando seus sintomas, esconde lá a sua fragilidade, que eu acho que eu não considero fragilidade se é parte normal do amadurecimento humano, se é normal da vida humana, a gente ter variações de humor, vai ter dia que a gente vai estar naturalmente mais produtivo do que outros, nem tanto. E aí isso é um problema sério. E isso vem de muita crítica também, né? Eu não quero ir no médico porque ele vai me entupir de remédio, que já é um medo de que se você vai tomar o remédio, você vai se intoxicar, que você vai ser empurrado. E existe aquela famosa frase, né, que a diferença, e se eu não me engano é do Hipócrates, porque ela é tão antiga, mas eu não tenho certeza, entre o remédio e o veneno é a dose. E na saúde mental, às vezes o remédio que você não dá, que a pessoa precisa, é ruim. Mas o remédio que você dá para a pessoa que não precisa é veneno. Né? Às vezes não é só a dose, é a necessidade. Então existe... Justamente. Brilhante. Agora, Clarice, maravilhoso ouvir você. Como é bom ouvir, principalmente uma psicóloga. Olha só que interessante, a grande novidade, né? Para quem achava que a aula de hoje ia ser um divã, na realidade não está sendo. Ela está fazendo uma análise sociológica marxista
através da psicologia. É fabuloso isso, é muito bom, é maravilhoso. Porque, olha, você já falou a palavra capital e capitalismo umas 10 vezes. Porque tem gente que acha que não existe nem capital e nem capitalismo, né? Tem gente que acha isso. Então, justamente isso, né? Quem é a verdadeira máquina de moer gente? O sistema capitalista. E até que ponto isso fere as questões psicológicas, né? Uma questão que eu gostaria que você abordasse com a gente, pela sua vasta experiência, é a questão da juventude, né? A juventude. Diante desse cataclisma, como é que você vê os jovens? A juventude, ela está sendo muito negligenciada. Então, assim, vamos lá, vamos considerar a juventude, o adolescente e o adulto no início da vida adulta, né? O adulto jovem. Até no máximo 30 anos. Então, vamos lá, dos 15 aos 30, são 15 anos e são, dependendo da idade da pessoa, é bastante significativo. Quando a gente olha para a juventude como adolescência, a adolescência tem uma série de questões, que tá saindo da infância, ainda não é adulto. Aí você vai olhar para esse jovem, né, da adolescência, que o corpo muda, surgem novas demandas instintuais de fato, né? Então, o jovem, a jovem, né, vai de fato se interessar em namorar, vai se interessar em dar beijo, em sair com os amigos, iniciar a vida sexual. É lógico que a gente entende que tem gente que começa mais cedo, tem gente que começa mais tarde, mas vai surgir as demandas, né, digamos assim, da instintualidade, né, dos prazeres. E tem as demandas outras, né, das amizades, dos grupos, de pertencimento. E uma que é da individuação. Eu já não sou mais só um indivíduo parte de uma família. Eu sou um indivíduo que tem opiniões próprias. Eu sou um indivíduo que quero me diferenciar da minha família. E eu quero participar de outros grupos além da minha família. E aí isso por si só, né, entre a dependência da família e a imaturidade e os ganhos de autonomia, vai surgir muito conflito. E por que eu ampliei a juventude até os 30 anos? Porque a gente pode olhar para o lado biológico, mas a gente também precisa olhar para o lado social. Vai o jovem privilegiado conseguiu fazer faculdade, né? Que no Brasil a gente pode dizer que fazer faculdade é um privilégio. E aí depois se forma e não consegue emprego, né? Ele não sabe se inserir na vida produtiva e fica excluído. Então aí já, né, no início da vida adulta, a questão da inserção da vida profissional é uma outra questão, né? E aí assim, como é que eu vou sair de casa e formar a minha própria casa sem renda? Como é que eu vou ser independente e impor as minhas vontades, né, com maturidade, se eu não tenho renda? Porque aí impor a maturidade para os outros pagar, isso não é maturidade. Você tem que assumir a responsabilidade, né? Ser adulto é isso, bate no peito, a responsabilidade é minha. Pro que tem de bom e o que tem de ruim. E a juventude é justamente quando ela começa a bater no peito e fala assim, mas eu sou eu. E vai lidando com as primeiras limitações, né, digamos assim, do abandono da dependência da família, da escola, de todas as redes de proteção. E quando a gente não entende que existe um movimento saudável do jovem em busca da autonomia, em que às vezes a gente tem que estar ali acompanhando esse jovem, né? Que às vezes vai se mostrar um tremendo de um crianção. E às vezes vai parecer muito maduro e vai e volta, isso confunde muito quem já está lá com a vida mais ou menos estável, né? Já casou, já tem filho. Falar, não aguenta essa loucura, uma hora está muito dependente, outra hora está muito independente. Isso traz grandes sofrimentos
para a juventude. E aí, fazendo um recorte de pandemia, que lá, né, no início você pediu para falar, os jovens, eles estão sofrendo muito com a pandemia, porque o jovem precisa, como parte do amadurecimento normal, interagir com outros jovens e com outros grupos sociais para buscar outras referências para além da família. E aí a indicação é: fique em casa, não vá para a escola, não mexe no computador, porque o computador só vem coisa do mal, né? É só para ir para a escola. Você fica gastando esse monte de tempo aí no WhatsApp. O que é que você não sai do WhatsApp? Mas aí você está dizendo para o jovem assim: se isole mais ainda. E muitas vezes ele se isola da família, não porque ele não quer a família, é que ele precisa desses momentos para se individualizar, para se tornar adulto. Então, muitas vezes ele quer conexão e ele quer que se afaste, porque ele quer descobrir quem é ele mesmo. Ele quer não só descobrir, fazer esse movimento de se tornar, né, um adulto. É bem difícil para a juventude. Agora, então, olha só que interessante, né? É, Ao mesmo tempo que a gente vê essa sociedade de super-heróis, né? Com capas e etc e tal, né? Então você tem também o elemento vaidade, né? O elemento vaidade. Então você tem uma sociedade vaidosa, então individualista, competitiva e certa de todas as coisas, de forma individual, né? Até que ponto isso sai do âmbito da tristeza e vai para a depressão? Vamos lá. A tristeza é um sentimento normal. Todo mundo vai ter variações de humor. Um dia vai ficar triste, um dia nem triste nem feliz, no outro tá triste, né? No outro aconteceu algo, alguma perda, e a pessoa fica triste. E como eu imagino que eu não estou falando com psicólogos e médicos, eu não vou ser muito precisa em termos de DSM, né? Ou de CID-10, porque eu não estou falando, eu estou falando para o público geral. Qual é a diferença? A diferença é que quando você está deprimido, a tristeza e todos os sintomas corporais que vêm de uma perda mais acentuada, não uma perda qualquer, uma perda mais acentuada, a pessoa não consegue voltar. Então, e aí os riscos de uma perda prolongada, como uma pandemia. Então, se você tem uma perda, aí você vai ficar lá, meio sem energia, meio que dormindo mal, sem querer comer direito, né? Ou comendo demais para compensar as emoções. Um monte de gente ficou com medo de engordar na pandemia, porque nada mais é do que o medo de lidar com a ansiedade, que tinha outras formas de lidar. E aí fala: não, vou ficar parado aqui, não vou ter como lidar com a ansiedade na academia. O que eu vou fazer em casa o dia inteiro? Vou comer. Isso é o medo de usar o alimento para não lidar com as emoções. É normal, quando a gente vem uma perda, a gente passar por isso. Então você imagina uma notícia muito ruim aí para você, né? Quando você toma lá nessa notícia, às vezes você não quer falar com ninguém, né? Talvez não durma direito alguns dias, vai querer conversar muito, mas só com aquelas pessoas que você sabe que vai te acolher. Vai ficar um tempo assim meio mal. Conforme as coisas vão se elaborando, a pessoa volta. Volta para o trabalho, ou se a pessoa esteve trabalhando, mas volta a render como antes. A pessoa volta a ter prazer nas coisas, né? Então, se lá no auge da perda, vamos supor que você perda alguém que você ame muito, não adianta te chamar para festa. Não vai ficar feliz com festa se você perdeu uma pessoa que você ama muito. Isso é loucura, isso é inconcebível. Isso sim é loucura. Mas conforme a pessoa vai lá elaborando o luto dela, chega uma hora que ela até quer ir para a festa. E ela vai se divertir, né? Ela vai para a festa, vai se divertir. Volta para casa, vai ter lá aqueles dias de tristeza, de lembrança. Mas é uma pessoa que está voltando para a vida, né?
Aí o apetite volta, o apetite normal, saudável, né? Daquele, vou comer uma comida gostosa, tô saciada, parei. Deu 10 horas da noite ou meia-noite, sei lá que horas que você vai dormir. O sono chegou, consigo dormir bem. A vida vai voltando. Na depressão patológica ou na ansiedade patológica, a pessoa não consegue voltar. Ela percebe que isso fica desproporcional e a volta não acontece. Então, quando a gente olha para os manuais, eles têm um parâmetro de 2 semanas. Esse é um parâmetro do Manual de Estatística Internacional. Mas eu acho que esse parâmetro a gente tem que entender assim também o tamanho da perda, né? Então, peraí que tem uma pergunta. Olha só o nosso querido Oliveira, né? Doutora, partindo do capital citado pela doutora, sabemos que as propagandas nos dias atuais está influenciando, né, muitos jovens. No entendimento da doutora, a solução para o futuro? Sim. Eu critico muito a sociedade, mas eu acredito nela. Eu acredito na solidariedade. E é por eu acreditar que eu falo, olha gente, tristeza é normal, raiva é normal, tudo bem procurar ajuda de um psicólogo, talvez nem esteja deprimido, mas quer lidar com essa perda, quer saber se é depressão mesmo ou se é algo para poder conversar com alguém enfrentando com as questões do capital. Eu acredito que quando a gente esclarece a sociedade sobre vamos lidar com as nossas emoções, vamos entender que perdas e sentimentos negativos fazem parte da nossa vida. E aí a gente começa a falar assim, sabe essa propaganda que acho que tem mais de 30 vai entender a referência, que é comercial de margarina? Né? Que a gente fala isso não sabe da onde, mas eu lá na minha infância tinha lá um comercial de margarina que era família, né? Família feliz, papai, mamãe, filhinho, acho que tinha até cachorro, todo mundo sentando lá no café da manhã, tomando café junto, todo mundo feliz no café da manhã, comendo margarina com pão. Mas, primeiro que isso não é a realidade, né, de muitas famílias. E segundo que ninguém consegue ficar tão feliz assim todo dia comendo margarina, vamos falar sério, né? Mas eu acredito que quando a gente pode dividir alegrias e poder dividir tristezas com pessoas de confiança, e a gente pode se responsabilizar por aquilo que é os nossos atos, que a gente pode apoiar a infância e a juventude no seu processo de amadurecimento. Eu acredito que tem saída. Vai ter para alguns mais, para alguns menos, porque quanto maior sua rede de solidariedade, rede de apoio social, mais fácil é. Então, o que é rede de apoio social? Amigos, família, pai, mãe, irmão, primos, né? Família, colegas de trabalho, porque às vezes a colega de trabalho pode não ser seu amigo, mas ser solidário de uma questão trabalhista, que é um problema comum. Participação de grupos sociais, né, que estão engajados com alguma causa. Então, se a gente vai trabalhar a questão dos direitos da pessoa com deficiência, igual você falou que teve uma live, se a gente vai estar engajado com a questão da infância. Então, às vezes, não são nem pessoas necessariamente próximas, mas tem alguma afinidade com a sua questão. Então, quando a gente começa a encontrar isso, aí no meio disso tudo tem a psicóloga, tem o psiquiatra, tem o médico, né? O médico generalista, tem o médico da família, o especialista que você segue. E aí a gente vai juntando, isso é uma rede de solidariedade. Porque quando a gente tem rede de solidariedade e alguém ficou doente, e não precisa ser de saúde mental, mas ficou doente, você vai ter aquele rede de apoio para a pessoa que naquele momento não está bem. Né? E aí, para isso, a gente precisa reconhecer que todos nós podemos ficar naquela situação.
É fácil dizer, eu vou cuidar do outro que está doente, ele é um peso para mim. Mas quando a gente enxerga que adoecer é parte normal da vida, eu olho para o outro que está doente, hoje é ele, amanhã sou eu. Hoje eu cuido dele. Porque como sociedade, quando eu ficar doente, vai ter alguém que vai cuidar de mim. E... Olha, sabe as suas palavras, né? Sabe as suas palavras porque justamente, né? Que modelo de sociedade a gente quer, né? Que modelo de sociedade a gente quer? E assim, e por seguir um certo modelo, que traumas causam seguir esse modelo de sociedade, né? Essa questão da solidariedade, de se ver no outro, né, Clarice? Se ver no outro é o que menos a gente vê, né? Teve uma live aqui que eu fiz com, acho que conversamos ao mesmo tempo umas 3 pessoas, chegamos nessa conclusão. O que as pessoas enxergam quando acordam de manhã e se olham no espelho. Eu acho que eu até conversei com você, quando você veio aqui em casa, na festinha de aniversário das crianças, a gente chegou até a falar sobre isso. Olha, o que a classe trabalhadora, quando ela acorda de manhã, seja de qual categoria for, quando ela acorda de manhã, o cidadão e a cidadã, o que ela vê no espelho quando acorda? Ela vê tudo, menos o que deveria ver. Porque senão, não estaria com todos essa situação, esse raio-x que você nos traz, né? Esse raio-x da sociedade, né? Agora, Clarice, cada vez mais a gente tem falado menos um com o outro, e devido a isso, também gera essa questão da depressão. Como é que você vê isso? Porque esse individualismo, esse casulo, assim, o Oliveira traz aí a questão da tecnologia, mozão, gente fina, adora de paixão, mas assim, ele fala essa questão da tecnologia, se prender num casulo, a gente se fecha nos tablets, notebooks, computadores e celulares, né? A gente cada vez está falando menos o que pensa um com o outro. Isso causa depressão? O que você acha disso, desse pensamento? Você me fez pensar várias coisas. Eu vou dar uma volta e aí, se precisar puxar para a terra, você fala, volta aqui para a pergunta. Da perspectiva psicanalítica que eu trabalho, que é a psicanálise winnicottiana, a capacidade para se deprimir, que é a capacidade do sim lutar, e que tem relação com a capacidade de ter empatia com o outro, né? Enxergar o outro tal como eu, um outro ser humano, né? Se colocar no lugar do outro. Tudo isso é uma conquista do amadurecimento. Então, para nós, nessa perspectiva, a capacidade para se deprimir é sinal de amadurecimento. E aí é que entra a capacidade para se deprimir, aí a gente não está falando de depressão, a gente está falando desse estado que parece com depressão, mas que na verdade é um ajustamento, né? É um processo de luto. Você está se ajustando a uma nova realidade. Então você perdeu uma realidade, você vai ter sentimentos muito concretos, agressivos até, com relação a isso, e você vai ter que se reajustar, né, a essa nova situação. E a capacidade de ter, né, imaginar o outro faz com que a gente fique incomodado com o outro, quando o outro perde, né? Quando o outro está doente. Querer se preocupar com a saúde do outro, isso também seria um sinal de saúde. Quando a gente perde isso, né, perder essa capacidade, isso é sinal ou de imaturidade real, né, de idade, ou de doença. E aí a gente pode entender que se a pessoa já estava na idade de ter isso e não teve, ou teve e perdeu, ela está doente. E aí isso é a empatia, né? Como que a gente a empatia como isso, né? Capacidade de se colocar no lugar do outro
e se preocupar com, sei lá, com o bem-estar do outro, né? Com dano provocado por aquilo que a gente provoca danos. Nós não somos um bando de santo, não. Não é porque eu estou falando de solidariedade que eu sou santa, eu estou falando que a gente também tem momentos mais agressivos e a gente precisa se apropriar disso, mas se apropriar disso também é se responsabilizar com isso. Então, se eu causo um dano ao outro, que eu tenho que reparar ou pedir desculpas, mas não pedir desculpas porque isso é politicamente correto, porque a gente ensina isso para as crianças, não é dessa desculpa que eu estou falando, é do sentimento genuíno de falar, poxa, eu não devia ter feito isso com você, né? Eu não sabia que isso ia acontecer, eu fiquei triste, que aquilo que eu causei isso em você. E isso não é necessariamente algo que a gente ensina para as crianças. A gente promove isso para as crianças. A gente promove cuidado com as crianças e elas em algum momento vão querer retribuir o cuidado. E isso seria sinal de amadurecimento. E aí eu dei essa volta, que eu falei que talvez eu ia pedir a pergunta de novo, né? Porque quando a gente entende isso, né, como sinal de amadurecimento, aí a gente olha para a doença, bom, deprimir, dependendo da forma como a pessoa se deprimiu, na verdade é um sinal de saúde. Isso é para dar nó na cabeça de muita gente. E aí tem a depressão, né, dessas que precisam de terapia e medicação, enfim, que é quando essa capacidade ela ficou meio fragilizada, ou porque o ambiente, quando a gente era criança, não nos forneceu condições o suficiente para a gente fortalecer a nossa psique, ou porque quando a gente era adulto, por mais que a gente tivesse fortalecido, o que aconteceu no mundo, né, de um modo geral com a nossa vida, foi maior do que aquilo que eram as nossas forças de fato. E aí, se aquilo foi muito maior do que as nossas forças de fato, talvez a gente passe por um processo de adoecimento para se recuperar disso. E pode ser doença, mas é um processo de adoecimento que faz parte da dinâmica da saúde. Que aí eu vou dar um exemplo, quebrar perna, ninguém vai dizer que é saúde. Mas se você quebra a perna e alguém foi lá, coloca gelo, gesso, te imobiliza e te deixa descansando, o seu corpo vai se recuperar. Você dá as condições, a pessoa se recupera. Vai demorar e a gente precisa cuidar. Mas o corpo, ele está preparado para lidar com a doença. Faz parte da saúde adoecer. E olha que doideira, né? Faz parte da saúde adoecer. Sim, com certeza. Sabe as palavras. Agora, a questão é assim, né? Cada vez mais, diante dessa viagem legal que você faz com a gente aqui, porque filosofar é preciso mesmo, né? Diante dessa viagem que você faz aqui com a gente, por exemplo, as pessoas cada vez mais, elas estão falando menos o que pensam um com o outro. Assim, seja sentimentos bons, seja um momento assim de revolta, seja assim, uma reivindicação, seja isso falar para o outro, dialogar, né? O sentido de dialogar mesmo, expor o que pensa, né? Por estarmos cada vez mais distante disso, isso leva à depressão? Leva, se for isso, muito maior do que a nossa capacidade de tolerar a frustração. Então, cada um de nós aqui tem as nossas coisas psíquicas, individuais, tem a nossa predisposição genética, biológica individual e tem as condições do ambiente que te cuidou de você lá quando você era criança, que isso é muito importante. Até os 3 anos de idade é uma fase primordial que cuidados, eles precisam existir. Não adianta você querer uma maturidade de uma criança pequena. E aí, por que eu estou falando disso? Porque isso tem a ver com amadurecimento. Porque quando a gente vai cobrar amadurecimento lá do adulto, a gente precisa ver. Mas ele amadureceu de fato? E naquele período crucial que era a primeira infância, teve cuidados? Por isso que eu dei essa volta do amadurecimento. E a capacidade de dialogar é
justamente um diagnóstico, digamos assim, do amadurecimento. Que se a pessoa ela não tiver com amadurecimento adequado com aquilo que a gente espera para a idade dela, a gente pode entender que, de um ponto de vista psíquico, isso é um adoecimento. Então, sociedades maduras, com muitos indivíduos maduros, assim, a maior parte dos adultos maduros, emocionalmente maduros, eles vão ser capazes de falar o que pensam, se responsabilizar de que falando o que pensa pode ser que magoe alguém, e neste pode ser que magoe alguém, talvez eu tenha que reparar o dano que eu causei, mas não falar também é um dano. Quando a gente assume essa posição adulta, de assumir a responsabilidade pelo nosso amor, pelo nosso tesão, mas também pelo nosso ódio, quando a gente chega na capacidade de assumir responsabilidade por isso, a gente consegue dialogar. Né? Que a gente consegue exigir que tanto a nossa individualidade seja respeitada, quanto a gente sabe da importância de respeitar a individualidade do outro. Daí, quando a gente vê pessoas que não conseguem fazer isso, talvez aquelas pessoas não tenham amadurecido. E aí a gente está falando de adulto, tá? Porque adolescente às vezes consegue, às vezes não consegue, faz parte da adolescência. E aí a gente tem que aguentar adolescente, às vezes, não ter muita maturidade, faz parte. Se o adolescente está maduro demais, talvez tenha algo errado aí, pode não ser uma maturidade não muito saudável. Aí chega a ser engraçado que a gente tem que entender que a imaturidade ela também é parte da saúde, né? E ser maduro também é poder ser criança, né? Teve o Dia das Crianças ontem. A gente pode, né, a gente tem que ser capaz de brincar, ser capaz de rir, falar besteira, né? Ir lá fazer toda uma viagem filosófica e voltar. Mas... Maravilhoso, né? A filosofia, os únicos seres que conseguem filosofar são as crianças, né? Então a gente está resgatando isso, né? Das crianças, né? Clarice, maravilhoso ouvir você. Você é uma profissional brilhante, né? É assim, mais uma aula que a gente tem aqui, né? E eu queria muito agradecer você, agradecer a sua participação aqui com a gente nessa aula magna, né? Sobre a psicologia no viés de uma trabalhadora, né? De uma trabalhadora que trabalhou no SUS, né? Tem seu consultório particular, faz consultas online e presencial também, com todas as precauções do mundo, mas teve ali o trabalho, assim, a riqueza de fazer o trabalho no SUS, né? De conhecer a sociedade de perto, de conhecer assim, a questão, assim, é de uma riqueza fabulosa, né? Eu queria agradecer você com todo carinho, né? Por você ter vindo aqui hoje falar sobre esse tema que muita gente ainda foge, né? Muita gente ainda foge. As ligas da justiça é o que mais fogem disso, né? Então, eu quero agradecer você do fundo do meu coração. E eu gostaria que você fizesse aí sua fala final para a gente. Maravilhosa. Bom, primeiro eu gostaria muito de coração agradecer a oportunidade de estar aqui. Como eu falei com você, nem planejei muito. Acabei falando muito mais do preconceito, porque se a gente desmonta preconceitos, né, a gente não precisa ensinar para as pessoas fazer diagnóstico de depressão grave, moderada, mas se a gente desmonta preconceito, fica mais fácil procurar ajuda. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para mim, ou por WhatsApp, ou por Instagram, Facebook, de uma coisa mais específica, eu respondo, né? Deixo aqui, eu estou muito frequente no Instagram, eu tenho 2 páginas no Instagram, um é psicóloga Clarice Gentili, então @psicóloga Clarice Gentili, e um outro que eu falo de perda auditiva, que é o escuta aqui, é o escuta _ aqui _. Então se alguém quiser me conhecer um pouquinho mais, quiser conversar um pouquinho mais, tá lá. Mais uma vez, gratidão por essa oportunidade de um tema espinhoso, né? Numa perspectiva, digamos assim, social crítica,
Acho que se a gente esperasse muito uma palestra, tipo, isso é depressão, isso é ansiedade, isso é transtorno bipolar, talvez não fosse útil nesse momento. É lógico que se for, pode ser que a gente faça, mas nesse momento eu achei que desfazer mitos, né, que a gente trazer essa visão social diante de uma situação tão difícil que a gente está vivendo, que é da pandemia, eu acho que seria bastante pertinente. E aí só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Maravilhosa, é muito bom ouvir você, né? Espero que você, logo logo, e o Jean venha aqui em casa tomar um café com a gente aqui à tarde, tá bom? Pra gente conversar bastante e trocar bastante ideia, tá? Gente, beijão para todos vocês, até amanhã, né? Amanhã a gente tem mais uma live legal, nós vamos tratar do tema desenvolvimento regional. E assim, Clarice, parabéns mais uma vez pelo carinho e pela essa aula maravilhosa. Amamos, tá bom? Obrigado, gente. Um beijo, até a próxima. Tamo junto. Valeu!